aqui hoje. Caraca, hoje foi bravo para levantar da cama. Bem frio de manhã. Tá mais frio ainda, acho, agora à noite, né? Vamos embora. Só esse aqui para projetar aqui o... Aparecendo para todo mundo aí o slide, tudo direitinho? Sim. Tá sim, professor, tá direitinho. Beleza. Pessoal, então vamos fazer a nossa revisão da aula passada, né? A gente iniciou propriamente o tema de análise econômica do direito. Logo após a nossa prova, nós entramos, né, com mais detalhes na nossa matéria. E a gente falou na aula passada, né, finalizou aquele conceito de eficiência, né? A gente não foi o conteúdo total da nossa aula, na verdade a gente fez praticamente só um pedacinho falando sobre eficiência. E eu falei para vocês que a eficiência ela é entendida como principal objetivo da análise econômica do direito. E sempre lembrando que esse conceito de eficiência para a economia tem a ver com bem-estar, certo? A eficiência tem a ver com o bem-estar, com a percepção de bem-estar das pessoas, que nós chamamos em economia de utilidade, tá? Esse bem-estar, essa utilidade, ela é apurada, ela é o resultado das nossas decisões, que vão sempre confrontar os benefícios e os custos das nossas ações. Ok? Benefícios e custos das nossas ações. Então, toda vez que nós tomamos nossas decisões, nós confrontamos benefícios e custos do que nós estamos fazendo, e aí nós optamos, né, por seguir um determinado curso de ação. Isso significa dizer que a ação do ser humano é majoritariamente a nossa ação ou a nossa decisão ou o processo decisório o processo decisório do ser humano, ele é sempre finalístico, ou seja, ele visa uma finalidade. Nós normalmente não tomamos decisões porque determinadas coisas são éticas, morais, até podemos fazer isso, claro, mas não é o nosso padrão de conduta, ok? Por isso que é tão comum, né, a gente falar, fulano tinha... todo mundo falava que fulano era uma pessoa muito boa, mas eu vi, sei lá, furando o sinal. Fulano é tão direitinho, mas ninguém imaginava que... Bom, é porque a maioria das pessoas, né, toma decisões visando custos e benefícios. Então, se você está na rua atrasado, você acha que furar o sinal não vai te trazer nenhum prejuízo, você tem um incentivo muito grande, né? Porque você vai ter o benefício de chegar no horário que você quer, ou menos atrasado, e o custo vai ser praticamente nulo, né? Porque se ninguém descobrir, se não houver nenhum problema, se não causar um acidente, aquilo não gerou efeito concreto, né? Então, na maioria das vezes, ao longo da nossa vida, a nossa cabeça ela é moldada para tomar decisões confrontando custos e benefícios. E, por conta disso, a gente diz que esse processo decisório, ele é finalístico, não finalidade. Escrevi errado aqui. Escrever e falar ao mesmo tempo não é muito mais difícil que parece. Um processo decisório finalístico, tá? Bom, por que a gente deveria se ocupar, né, de buscar essa eficiência? Porque uma vez que a eficiência significa bem-estar, esse bem-estar ele é uma melhoria na situação, né? Se eu tomar uma decisão, eu vou visar meu bem-estar, significa que a partir do momento que eu tomei aquela decisão, eu estou melhor do que no momento anterior, ou seja, eu estou agregando bem-estar à minha vida, ao meu dia a dia, etc. Então todo mundo quer fazer isso, né? Nós queremos aumentar o nosso bem-estar, queremos aumentar a nossa utilidade, queremos ter mais benefícios e menos custos. Isso é desejável por cada um de nós, logo é desejável para a coletividade. Então, o aumento, a busca da eficiência,
o aumento da eficiência econômica é um objetivo coletivo. Uma vez que o direito é uma disciplina que visa regular a sociedade, disciplinar a sociedade para atender aos seus anseios, né? Sem dúvida nenhuma, o anseio por bem-estar deveria ser perseguido pelo direito, certo? Então aí nós fazemos o link entre essa área econômica e a área do direito, ou seja, o direito ele deve visar o bem-estar como um de seus objetivos. O bem-estar tem que ser um de seus objetivos, logo, a eficiência econômica deve ser um dos objetivos do direito e na concepção, na formatação da metodologia da análise econômica do direito, esse é o objetivo fundamental. Uma vez que cada um de nós tem como princípio, como processo principal de decisão, a eficiência, o bem-estar, o direito também deveria colocar isso em primeiro lugar, para que ele proporcione a essas pessoas o bem-estar. Então, se um aparato do direito ele é criado, se ele é regulamentado sem olhar para essa eficiência, ele vai conduzir a sociedade para um caminho inadequado. Ah, Igor, que prova você tem disso? Como é que a gente pode acreditar que fazer isso... Desculpa, eu estou falando alto aqui, não ouvi o próprio barulho do acesso do aluno. Como é que a gente pode acreditar que ao fazer isso, o direito realmente vai ajudar a sociedade? Por isso que na aula passada, nós falamos sobre a importância das instituições, nós estudamos a teoria institucional, e essa teoria institucional, ela diz o seguinte: existem muitas tentativas de explicação para justificar a prosperidade de determinadas nações, justificar a prosperidade de determinados países. Então, ao longo do tempo, né, sabendo que a pobreza é uma condição inicial do ser humano, né, a gente perde muito tempo tentando explicar a pobreza. Deveria ser o contrário, né? A gente tem que explicar a riqueza. Porque se a gente pensar há milênios atrás, a gente não tinha nada, né? Nem a roupa do corpo, como a gente brinca, né? Hoje, quando você está muito mal de dinheiro, você fala, não, eu estou só com a roupa do corpo. Antigamente, a gente não tinha nem isso, né? Se a gente pensar na época do início do Homo sapiens, né? A natureza é muito cruel, a natureza em estado bruto é muito cruel, é muito dolorosa, não tem nenhum tipo nada que você possa aventar, né, do estado de natureza que indique, né, algum sentimento de compaixão, etc. Isso tudo é criação do homem, né, ao longo do tempo. Bom, então a pobreza é o nosso estado inicial. Então entender como nós enriquecemos, como nós criamos uma sociedade que reduziu drasticamente a escassez, né? E quando eu falo que a pobreza, a miséria, eu estou falando de escassez absoluta, né? Então a escassez absoluta é o nosso estado puro, o nosso estado natural enquanto espécie humana. Ao longo do tempo, nós desenvolvemos maneiras de enriquecer, né? Então, a riqueza deve ser estudada. Entender por que criamos riqueza, de que forma nós criamos riqueza, como melhorar a criação de riqueza, como distribuir melhor a riqueza, isso tudo é o que deve ser estudado. E não a pobreza. A pobreza a gente já conhece, já sabe mais ou menos como faz, né? Se a gente não fizer nada ou não fizer muito bem feito, a gente fica pobre, né? Enquanto individualmente, enquanto nação também. E muitas teorias foram tentando explicar esse desenvolvimento das sociedades, né? E óbvio que existem disparidades entre as nações, entre as sociedades. Então, a riqueza humana, o acréscimo de riqueza ao longo do tempo, ele não se deu de forma equânime entre as nações, entre os países. Então, muitas tentativas de explicar essas diferenças foram criadas. Eu falei para vocês da hipótese geográfica, recomendei para vocês, inclusive, um documentário no YouTube, né? Armas, Germes e Aços. O documentário é sensacional, mas a explicação que ganhou o respaldo, que ganhou o reconhecimento por explicar essas diferenças de maneira mais significativa, principalmente as diferenças mais recentes dos últimos 200, 300 anos, sem dúvida, a teoria institucional. A teoria institucional, ela diz que as regras que regem uma sociedade é que vão enviar sinais e determinar e contribuir para o enriquecimento de determinada sociedade. Então, por que os Estados Unidos são ricos e o Brasil é um país de renda média? Por que a Suécia é um país rico e países africanos, de forma geral, são países mais pobres? Isso é explicado pela diferença entre as instituições desses países. E essas instituições nada mais são do que a conjuntura legal, social e cultural, mas com peso muito grande para as regras formais que regem aquelas sociedades. Então, sociedades mais pobres, por exemplo, elas têm como traço comum uma baixa proteção à propriedade, uma baixa proteção aos direitos individuais.
sociedades mais desenvolvidas, elas têm como traço distintivo a proteção aos direitos de propriedade, a proteção aos direitos individuais, a proteção ao fato de que se você trabalha numa terra, se você constrói determinada coisa, desenvolve um produto, você vai ter a proteção do Estado. Se você firma um contrato com alguém, esse contrato será cumprido. Se ele não for cumprido, a parte que descumpriu aquele contrato terá algum tipo de consequência, de forma a enviar sinais para a sociedade para que outras pessoas não ajam daquela maneira, descumprindo contratos. Então, todo esse conjunto de coisas que regem a sociedade com um peso muito grande para essa parte legal é o que nós chamamos de instituições. Então, nós podemos perceber que realmente o direito, quando ele é bem fundamentado, quando o direito ele é bem regulado, ele é bem construído, sem dúvida alguma, ele contribui para a eficiência econômica. Então, quando o arcabouço jurídico, aliás, quando não, vamos falar do seguinte, o arcabouço jurídico, ele tem influência determinante na eficiência econômica. Logo, ele tem uma influência determinante no bem-estar das pessoas. Se nós queremos que o direito seja uma alavanca de desenvolvimento, se nós queremos que o direito seja uma alavanca de bem-estar, o direito ele deve visar isso como um de seus objetivos, como nós falamos no início da aula. Ou seja, nós temos em paralelo uma constatação teórica, tá? Então nós temos uma constatação teórica, porque o que eu expliquei aqui para vocês é uma justificativa teórica de o motivo do direito precisar buscar proteger essa eficiência, promover essa eficiência econômica, e através da teoria institucional, que foi uma teoria montada através da análise de dados, através da história, através de modelos que puderam comprovar, ou seja, puderam estabelecer uma constatação empírica de que países que estruturaram as suas regras legais de forma a proteger, a promover a eficiência econômica, eles conseguiram transformar a sociedade, as sociedades, óbvio, onde essas regras estavam vigentes, em sociedades mais prósperas, em sociedades mais desenvolvidas. E eu comentei isso com vocês na aula passada, sem dúvida alguma, a riqueza, né, o acúmulo, a redução da escassez é um fim desejável em si mesmo, porque qualquer que seja a situação, é muito melhor você enfrentar aquela situação tendo abundância do que você tendo escassez, né? Falamos isso várias vezes. É melhor você estar doente rico do que estar doente pobre. É melhor eu ter uma surpresa negativa rico que pobre, né? Ter uma frustração em determinado plano rico do que pobre, ou seja, em qualquer situação que a gente possa imaginar, é muito melhor você ser rico do que você ser pobre. Então, isso vale individualmente, isso vale também socialmente. Qualquer que seja o desafio de uma nação, é muito melhor você enfrentar isso tendo abundância de recursos do que você tendo uma escassez muito grande de recursos. Vemos pela própria pandemia, né? A capacidade, por exemplo, que os países desenvolvidos tiveram de, mesmo fazendo os lockdowns, fechando as economias, a população passou, de certa forma, ilesa economicamente pela pandemia. Isso não é verdade em outros países, né? O Brasil, inclusive, vive um desemprego muito elevado, uma crise social muito grande hoje, a volta da fome, uma série de problemas que nós enfrentamos porque somos países mais pobres, né? Se fôssemos países mais ricos, mais desenvolvidos, sem dúvida alguma nós teríamos passado pela pandemia de uma forma melhor, né? Teríamos sido menos atingidos, pelo menos economicamente, né? Sanitariamente foi uma tragédia à parte, mas economicamente nós teríamos sido menos atingidos se tivéssemos uma posição em termos de riqueza, né, geral melhor, e não tivemos. Isso é uma demonstração de que, sem dúvida alguma, buscar essa eficiência econômica, buscar esse enriquecimento, isso é desejável. Tá? Então, nós temos primeiro uma constatação teórica e nós temos, através da teoria institucional, uma constatação empírica, ou seja, eu não tenho só uma teoria que justifique o fato de que o direito deve se preocupar com isso. Eu tenho uma demonstração histórica, eu tenho uma demonstração prática de que países em que
o arcabouço jurídico protegeu melhor a eficiência econômica, conseguiu promover a eficiência econômica, esses países eles tiveram um caminhar muito melhor e hoje são países mais desenvolvidos, mais prósperos, são países nos quais a escassez ela foi ainda mais flexibilizada. Pessoal, tranquilo até aqui essa revisão? Deu para a gente ficar todo mundo na mesma página, né? Retomamos o conceito de eficiência, falamos sobre um pouco sobre teoria institucional. Beleza até aqui? Alguém quer tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa? Tranquilo. Tranquilo, professor. Beleza. Agora a gente vai entrar especificamente, nós vamos entrar em tópicos mais específicos de análise econômica do direito. O calendário, até por conta dessa pandemia, ele não está tão favorável assim. Né? A gente tem, se eu não me engano, mais 4 aulas e a 5ª aula vai ser a A2. A ideia é a gente tentar fazer uma aula, cada aula, né, com um tópico de análise econômica do direito. Eu já falei isso para vocês no início da matéria, que o ideal seria que a nossa matéria fosse uma matéria mais avançada no curso e que os conceitos de economia eles não precisassem ser retomados dentro da matéria, ou que a gente fosse tendo, às vezes, algumas oficinas, né, oficina de análise econômica do direito do trabalho, análise econômica do direito penal, enfim, coisas mais específicas. Né? Uma vez que a gente não deve conseguir fazer isso, nós provavelmente teremos enquanto conteúdo, o direito de propriedade, que a gente vê hoje, o direito de contratos, tá? Que nós veremos na aula que vem, e o direito criminal, o direito penal, análise econômica do direito penal ou teoria econômica do crime como 3ª aula, sendo que a 4ª aula vai ser uma aula de revisão e a 5ª aula vai ser a aula da nossa A2, tá? Então, nós teremos, provavelmente, aqui, além dessa matéria de hoje, mais 2 matérias específicas de análise econômica do direito. E aí, se a gente avançar um pouquinho no horário, eu vou pedir a paciência de vocês. Se a gente conseguir terminar mais cedo, eu libero vocês um pouco mais cedo também nessas próximas aulas. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, nós vamos tentar fixar as nossas aulas em 3 aulas, 3 blocos de aula: análise econômica do direito de propriedade, análise econômica dos contratos e análise econômica do direito penal ou teoria econômica do crime. E, por fim, nossa revisão e depois a nossa A2. Beleza? Tranquilo? Fechado? Todo mundo? Tranquilo, professor. Vamos prosseguir, então. E a gente começa falando do direito de propriedade. Direito de propriedade e direito contratual, do ponto de vista da análise econômica, são, a propriedade e o contrato, do ponto de vista da economia, tem uma importância fundamental, tá? Para o andamento de um país, o andamento de um determinado setor. Então, a gente analisar as regras que regem a propriedade, as regras que regem o contrato dentro desse contexto, a gente vai provavelmente conseguir explicar quase tudo o que acontece na economia, tá? Vou dar um exemplo. Todos aí acompanharam a polêmica de ontem a respeito do teto de gastos, certo? O teto de gastos, ele é uma regra fiscal que nós criamos, uma regra para contenção das despesas, e ontem saiu a notícia de que o governo ele furaria esse teto, ele ultrapassaria esse teto. Vejam bem, o teto foi criado para que a gente tivesse um limite ao crescimento de despesas do Estado. O que acontecia antes, né? Você tinha as despesas crescendo num ritmo muito grande. Então você gastava, por exemplo, 100 bilhões num ano, 150 no outro, 200, 250, 280, 320, 340, 500. Então você ia crescendo sem limite. Não havia nenhum tipo de balizador formal para esse crescimento geral dos gastos. Tinha um ou outro gasto, tinha uma regra, mas de forma geral não tinha. A gente criou o teto de gastos, né? O teto de gastos, ele foi criado, como eu falei, para tentar segurar o crescimento dos gastos do Estado, e esse teto de gastos ele tem uma regra que é basicamente corrigir pela inflação. Então, você pega o gasto de um ano, corrige pela inflação, você já sabe quanto que o Estado como um todo vai gastar
no ano seguinte. Isso é válido para o governo federal, tá? Não para os governos estaduais, que às vezes têm suas regras próprias ou não. Na data de ontem, saiu a notícia de que a gente faria um projeto, a gente, enquanto país, né, teria um projeto social que substituiria o Bolsa Família e teríamos gastos acima desse teto. Então vejam que existia a previsibilidade de que os gastos públicos cresceriam num determinado ritmo. A partir do momento que você quebra essa previsibilidade, você frustra tudo que foi montado visando isso. Por exemplo, as empresas às vezes fizeram seus planejamentos considerando os impostos que elas teriam que pagar, considerando esse teto de gasto, né? Porque se o governo está com o gasto contido, ele não vai precisar ficar aumentando imposto, ele já tem uma previsibilidade. Com esse teto de despesa quebrado, será que o governo vai ter que cobrar mais impostos para cobrir o rombo da dívida? Será que o governo ele vai ter que pagar mais juro para poder rolar a dívida dele? E se o governo está pagando mais juro, todo mundo vai ter que pagar mais juros junto? Então vocês veem que essa quebra desse teto de gastos causa uma confusão no ambiente. É mais ou menos um contrato. Então você tem um contrato, você imagina que você fecha um contrato com a pessoa e a pessoa tem que prestar um serviço para você. E essa pessoa vai lá e simplesmente fura com você o serviço dela. Ou então, vamos supor que você seja o prestador de serviço, você faz o serviço e a pessoa não te paga, ou demora a te pagar. Isso é uma frustração da sua expectativa, uma frustração do contrato que foi firmado. Da próxima vez que você for fazer um contrato semelhante, você vai tentar se proteger. Você vai cobrar mais caro. Se você for o pagador, você vai tentar pagar menos para você tentar se proteger. Então, cada parte, cada ser humano individualmente, quando ele está diante, por exemplo, de uma violação das suas expectativas, ele vai tentar se proteger. Uma sociedade que tem contratos sendo rompidos a todo momento, contratos que não valem de nada, contratos que podem ser revisados depois de anos, é uma sociedade que desencoraja a contratação. É uma sociedade que desencoraja pessoas de firmarem contratos. E nós sabemos que os contratos são uma ferramenta fenomenal para que as pessoas façam coisas umas para as outras, certo? A propriedade tem a mesma dinâmica. Se eu sou dono de uma terra e uma pessoa pode chegar de uma hora para outra e pegar um pedaço dessa terra, eu posso plantar e ela colher na minha frente e eu não puder me defender, ou a defesa que eu tiver não for eficaz, ou eu não vou cuidar da minha propriedade, ou a minha propriedade ela vai ter um valor menor, ou simplesmente eu não vou ser tão produtivo na minha propriedade quanto eu imaginava. Se eu, falando de propriedade do capital intelectual, faço uma determinada faculdade, tenho uma determinada formação, vamos lá, sou formado em engenharia, e aí eu sou obrigado, por algum motivo, a me deslocar de setor pelo governo por uma regra que foi colocada, e aí eu vou ter que trabalhar sendo sei lá, atendente de um determinado lugar. Ou seja, é uma função totalmente diferente, né, para a qual eu me preparei. Isso é um incentivo que as pessoas estudem mais ou menos? Então, toda vez, né, que nós temos essas frustrações de expectativa, quando nós temos regras que não amparam, não protegem contratos, não protegem propriedade, nós temos regras que vão, ao longo do tempo, desencorajando esse tipo de parceria econômica, esse tipo de relação econômica que se estabelece entre as pessoas, que se estabelece, consequentemente, dentro da sociedade. E ao fazer essa análise econômica do direito de propriedade, eu quero que vocês tenham em mente justamente esse conceito de propriedade que eu estou mencionando. É um conceito econômico de propriedade, uma visão econômica de propriedade. Porque o conceito jurídico vocês já vão aprender dentro da aula de direito civil. Então, a qualificação do direito de propriedade clássico para o direito, vocês vão estudar em outra matéria, né? Tradicionalmente, a própria doutrina de direito civil, ela tratava a propriedade como algo... assim, a gente tem várias fases, né, do direito de propriedade. Se a gente olhar no início do século passado, a gente tinha a propriedade como um fim em si mesmo, né? Então, o direito de propriedade no primeiro Código Civil, ele analisava muito a propriedade em si mesma, e a propriedade, ela atendia aos anseios do seu próprio dono. Em alguns casos, né, o Estado ele tinha algum tipo de interferência
nessa propriedade. Em determinado momento, né, passou a ter muito, né, lá na década de 30, 40, 50, os estados se tornaram muito autoritários, né? Então, a propriedade foi bem flexibilizada. Porém, atualmente, nós temos esse direito de propriedade, isso por enquanto falando, né, de direito de propriedade, em que nós enxergamos basicamente três dimensões. Nós temos, ou três funções. Nós temos uma função econômica do direito de propriedade, que é a proteção, como eu falei para vocês, a atividade produtiva, né, da propriedade. Então, nós temos a dimensão econômica. Nós temos uma dimensão social, que é a famosa função social da propriedade. Então, existe aqui um viés também coletivo da propriedade, não apenas individual, aqui, um viés coletivo pelo aspecto social. E, mais modernamente, nós falamos de uma função ambiental, no sentido de meio ambiente da sociedade, né? Então, uma preocupação em relação à sustentabilidade, certo? Que tem, sem dúvida nenhuma, um viés social, mas acaba ganhando um corpo próprio, dado hoje a importância, né, desse assunto ambiental, a importância que esse assunto ganhou recentemente. Então, o direito de propriedade, ele passa ao longo do tempo de um direito quase que absoluto a um direito mais flexibilizado, visando essas três funções, ok? Agora, para a teoria econômica, não interessa para a gente, por exemplo, explicar o que é a propriedade, não interessa justificar o direito de propriedade como uma discussão ético-filosófica, tá? Mas, na verdade, interessa para a análise econômica do direito descobrir como a propriedade pode ser regulada de forma mais eficiente. O que é essa forma mais eficiente? É a forma que melhor promove eficiência econômica. Ou seja, de que maneira nós podemos ter as regras sobre o direito de propriedade constituídas de forma a que essa propriedade maximize o bem-estar de cada um e, consequentemente, da sociedade. Tá? Então, a análise econômica do direito, não vai querer olhar para a justificativa da propriedade, olhar para essas funções. Não interessa qual função a propriedade vai cumprir. Eu quero saber de que forma ela pode ser constituída para gerar uma maior eficiência econômica. De que maneira eu consigo gerar mais bem-estar, mais riqueza na sociedade, já que nós falamos lá atrás que bem-estar para a economia acaba se revertendo em riqueza, né, financeira e riqueza monetária. De que forma eu posso tornar a sociedade mais próspera, mais rica, através dos direitos de propriedade? Como que eu devo organizar o direito de propriedade para que a sociedade ela se torne mais eficiente, tá? Esse é o grande interesse da análise econômica do direito no tema de propriedade, tá? Então, colocando de forma textual, importa para a AED que o direito de propriedade regulado pelo Estado, pelo direito, ele contribua para tornar a alocação de recursos de uma sociedade mais eficiente. E quando a gente fala dessa eficiência do ponto de vista da sociedade, existe uma ideia que a gente tem que assimilar para entender melhor isso aqui, que é justamente essa parte final. Eu vou terminar aqui de pintar e vou sublinhar para vocês. A eficiência econômica, quando a gente está falando, por exemplo, de propriedade, ela acontece quando a propriedade ela é atribuída
preferencialmente de forma voluntária aquelas pessoas que mais a valorizam, tá? Primeiro, vamos olhar aqui essa questão das trocas voluntárias. Quando você está conversando com uma pessoa, negociando com uma pessoa, ela pode até ter uma ideia, tá? Ela pode até ter uma ideia. Vamos supor que você está querendo comprar, né, algo de alguém, a pessoa quer vender alguma coisa para você. Ela pode até ter uma ideia de quanto você valoriza aquilo que você está negociando, e você a mesma coisa. Mas a melhor pessoa para saber, né, o seu limite de negociação, quanto aquilo agrega de bem-estar para si próprio, ou seja, quanto eu posso pagar, quanto aquilo me traz de benefício, sou eu mesmo. Tá? Então, cada indivíduo, cada pessoa individualmente, está na melhor posição para tomar uma decisão em relação a uma negociação, ao que ela quer fazer. Tá? Porque a pessoa conhece, de forma geral, a gente conhece, né, o nosso limite, a gente conhece a nossa percepção de valor. Então, é melhor que as pessoas façam trocas, façam negociações, tá? A gente pode trocar essa palavra troca, mudar essa palavra troca para negociações. Troca é um jargão muito econômico. Negociações voluntárias. Então, quando nós estamos negociando, normalmente nós somos as pessoas mais habilitadas, né, para poder chegar a um acordo, né? É igual quando você está, às vezes, numa conversa, chega uma pessoa, se mete e dá uma opinião, você fala, cara, mas quem sabe disso sou eu, quem tem que saber sou eu. Porque isso reflete a verdade, né? Então, esse quem tem que saber sou eu, quem sabe sou eu, é porque, sem dúvida nenhuma, você é a pessoa mais preparada, na maioria das vezes, né, para tomar uma decisão em seu nome, certo? Então, imagina que numa negociação de duas pessoas venha um terceiro aqui e ele determine o que vai acontecer. A chance dessa terceira pessoa se equivocar quando a gente coloca, mas pode ter uma situação que a pessoa não está analisando, tudo bem, estou falando de forma geral, tá bom? Uma outra situação vai acontecer inevitavelmente, mas isso é uma forma geral, tá bom? De forma geral, uma terceira pessoa que chegue aqui e tente resolver essa negociação no lugar do comprador e do vendedor, ou no lugar das partes que estão interagindo por alguma coisa, né, tentando chegar a algum acordo, a chance dessa terceira pessoa trazer uma solução menos eficaz, ou seja, que vai agradar menos, vai gerar menos benefício, menos utilidade às partes, é muito maior. Então é desejável que as pessoas elas possam negociar livremente, certo? Então, o ideal é que a propriedade ela seja regulada de forma a promover trocas voluntárias. Cada pessoa toma suas decisões, finaliza, concretiza aquele negócio jurídico perfeito, ok? E não uma terceira pessoa, ou um comitê, ou qualquer coisa que seja, tentando determinar o que vai acontecer em cada negociação, ok? Essa é a maneira mais adequada. E quando eu digo que a propriedade deve ser colocada às pessoas, deve ser alocada, ou seja, ela deve ter como distribuição final, ela deve ficar na mão, distribuição final, ou ficar na mão daquela pessoa que mais a valoriza, é porque isso é uma maneira de gerar eficiência. Eu já dei esse exemplo para vocês, vou repetir agora trazendo esse contexto, porque eu acho que ilustra bem. Então imagina que eu e o Caio, a gente tenha ido... vou usar até o mesmo exemplo que eu já devo ter usado. Eu e o Caio, a gente foi numa loja hoje para comprar a camisa do Flamengo. O Flamengo vai jogar daqui a pouco, né? Jogo decisivo. Então eu e o Caio, nós fomos a uma loja comprar a camisa do Flamengo. Imagine que nós tenhamos aqui R$500 cada um, ok? R$500 cada um. E eu tenho a camisa do Flamengo para ser comprada. Nem sei se o Caio é flamenguista, né? Mas para fins de exemplos aqui, então eu tenho aqui a camisa do Flamengo, nós dois fomos comprar a camisa do Flamengo, só que um problema, só existe uma camisa do Flamengo naquela loja, tá? Então só existe uma camisa do Flamengo naquela loja que nós chegamos juntos para comprar. E aí, uma vez que nós chegamos juntos, nós dois queremos a camisa, começa aquele impasse, né? Quem é que vai ficar com a camisa, já que nós dois temos interesse, ninguém quer abrir mão, porque hoje tem jogo, não quer ver a camisa com o jogo, quer ver o jogo com a camisa, né? Etc.
E aí o vendedor ele fala o seguinte: bom, já que vocês dois estão chegando a acordo, a gente vai fazer um leilão. Quem pagar mais leva a camisa do Flamengo. Quem pagar mais, então, vai ser o proprietário da camisa do Flamengo. Então a camisa, vamos supor que ela tivesse um valor inicial de R$100, e aí começam os lances. Né? Então, dou 120, não, eu pago 150. Internamente, vamos supor que a gente pudesse ver um raio-x da satisfação minha e do Caio em relação a essa compra da camisa. Então, vamos supor que eu, Igor, eu tenho isso aqui de satisfação pela compra da camisa do Flamengo, tá? E o Caio, como ele é muito mais fanático pelo Flamengo, que ele gosta muito, ele tem isso aqui de satisfação pela camisa do Flamengo. Ou seja, ele valoriza muito mais que eu a camisa do Flamengo. Vamos supor que há um custo de R$100, eu e o Caio, a gente tenha um custo nessa magnitude. Tá? Nessa magnitude aqui. Então, eu tenho um custo aqui de R$100, o Caio também, certo? Há um custo de R$100, eu, Igor, estou super disposto a pagar R$100, porque olha o tamanho do meu bem-estar que está sendo gerado. O bem-estar, vamos entender como a diferença entre o meu benefício e o meu custo, né? E o Caio também tem todo o incentivo do mundo para pagar R$100, porque ele valoriza muito a camisa. Olha o bem-estar do Caio, como é que é. E a gente começa um leilão. Não, eu vou pagar 120. Então, eu, Igor, vou pagar 120. Caio, não, eu também pago 120. Não, eu, Igor, vou pagar, então, 200. Caio, eu pago 200. Vou pagar 300. Então, eu vou pagar 300. Vou pagar 350. Caio, não, eu vou pagar 350 também. Vou pagar 400. E o Caio, eu vou pagar 400. A partir do ponto que eu, Igor, estou pagando R$400 na camisa do Flamengo, eu chego a um ponto em que eu vou olhar para isso aqui e falar, bom, eu estou empatando. Na verdade, eu vou ter um pequeno acréscimo, senão a gente não vai fazer o negócio. Né? Então, eu vou ter um pequeno acréscimo aqui, pequenininho no meu bem-estar, mas a partir do preço de R$400 já não vale a pena para mim mais pagar. Então, quando chega em R$400, eu, Igor, já não faz sentido para mim pagar, porque eu já não acho que compensa. Se eu com R$410 eu faço outra coisa, né? Às vezes eu compro até um ingresso e vou ver o jogo do Flamengo. Porque o Caio não posso por algum motivo, porque ele não pode se deslocar até o Rio. Então, R$400 para ele, tá ok. Por quê? Porque ele ainda tem um bem-estar a ser consumido aqui. Então, por R$410 ele vai lá e fecha o negócio, ok? Ou seja, a propriedade ela foi trazida para o Caio, ela foi atribuída ao Caio, porque desde o início ele era a pessoa que teria a maior geração de bem-estar com essa camisa. Se eu comprasse a camisa e o Caio ficasse sem, ele ia ficar muito mais frustrado do que eu. A geração de bem-estar para o Caio foi muito maior do que seria para mim. Então, ele deveria, de fato, ficar com a camisa, certo? Então, o fato da gente ter podido entrar no leilão, ter sido permitido, né, pelo momento ali, o vendedor ter dado essa ideia, não tem nenhuma regra que impedisse, a gente entrar no leilão, de fato, a propriedade, ela foi alocada à pessoa que mais a valorizava, ok? Vamos supor que houvesse uma regra maluca nessa sociedade que dissesse o seguinte: se duas pessoas chegarem para comprar a camisa do Flamengo ao mesmo tempo e só houver uma unidade, vai ficar com a camisa do Flamengo a pessoa que tiver a letra mais próxima da letra Z no alfabeto. Então vamos imaginar uma regra maluca. Bom, essa camisa teria ficado comigo. Mas ela é uma regra completamente arbitrária, porque ela não garante que a pessoa que mais valoriza a propriedade, que mais gera eficiência com essa titularidade da propriedade, pudesse ficar com aquele bem. Né? É uma regra que não permite, que não proporciona eficiência econômica, certo? Então, se por algum acaso a gente tivesse, se não fosse possível entrar no leilão e eu levasse esse caso ao judiciário, e o judiciário não permitisse acordo entre as partes e determinasse que a camisa ficasse para mim, novamente eu teria uma regra pouco eficiente. A propriedade estaria sendo atribuída, estaria sendo alocada, estaria sendo distribuída de forma final
para uma pessoa que não valorizava tanto essa propriedade, ok? Ah, Igor, mas pô, você está falando de futebol, você está falando sei lá, de camisa do Flamengo. Vamos trocar isso aqui, então, e ver como que isso é importante para a sociedade? Vamos dizer que ao invés de uma camisa do Flamengo, eu estivesse falando, por exemplo, de um martelo que estivesse sendo negociado, de um martelo, nem sei fazer um martelo, estivesse sendo negociado e que eu, Igor, precisaria fazer um reparo na minha casa e o Caio, ele era mecânico, então ele ia usar isso para o trabalho dele e, consequentemente, ele ia agregar valor na sociedade. Então vejam que o exemplo da camisa do Flamengo é muito bobinho, mas a gente trocar o bem e colocar isso aqui como um martelo. Ou ainda, se eu estiver falando de um carro, e essa disputa estivesse dando entre o Caio, que às vezes quer comprar o carro para trabalhar, e eu, Igor, quero comprar o carro, sei lá, para ficar na garagem metade da semana, por exemplo, certo? Então seria muito melhor que o Caio ficasse com essa propriedade, porque ele vai se aproveitar dela de uma maneira muito melhor que a minha, ok? Pessoal, esses exemplos foram suficientes para vocês entenderem, né? O motivo pelo qual a propriedade deveria ficar com a pessoa que mais a valoriza, que mais vai se aproveitar, mais vai gerar bem-estar, tendo aquela propriedade para si, tranquilo? Que isso é essencial para o entendimento. Beleza. Alguém não entendeu? Não ficou claro para alguém esse conceito da distribuição da propriedade? Tá bom. Então vamos prosseguir. Beleza. Então, como eu falei, a propriedade ela deve ser alocada à parte que mais a valoriza, tá? Então, se a regra que constitui o direito de propriedade pode fazer com que essas trocas, essas negociações sejam impulsionadas e que a propriedade seja alocada para quem mais a valoriza, nós podemos dizer, então, que o direito à propriedade regulado pelo Estado ele vai servir para amparar a função econômica da propriedade, certo? Então, se eu digo que as regras que regem a sociedade podem servir, né, para poder melhorar essa distribuição final de propriedade e para impulsionar as trocas voluntárias, nós dizemos que o direito de propriedade ele serve como um apoio à função econômica, e isso é extremamente importante. Do ponto de vista da análise econômica do direito, o direito de propriedade ele é um amplificador da função econômica da propriedade. Ele não é uma condição que sem o direito não tem propriedade. Não, você pode ter uma sociedade que não tem direito, mas os direitos de propriedade são respeitados de forma costumeira, ok? Mas não é esse o contexto. O contexto de um Estado democrático, um Estado nacional, perdão, soberano, que regule o direito de propriedade dentro dele, ele consegue assegurar e amplificar esse direito de propriedade, consequentemente, perdão, a função econômica da propriedade, consequentemente, ele vai estar amplificando a eficiência econômica. Então, dependendo, se eu digo que o direito ele pode amplificar os direitos, a função econômica da propriedade, se ele pode amplificar a eficiência obtida pela propriedade, perdão, ele pode fazer o contrário, certo? Quem pode mais, pode menos. Né? Então, se o direito ele pode ajudar, dependendo da maneira como ele for construído, ele pode atrapalhar, certo? Então, nós podemos dizer, consequentemente, que dependendo da forma como o direito ele está estabelecido, a sociedade ela será mais ou menos eficiente. Então, a depender de como o direito estabelecer os direitos de propriedade, a depender de como esse direito estabelece, ou de como ele estabeleceu os direitos de propriedade, a sociedade será mais ou menos eficiente, mais ou menos desenvolvida. Ok? Então, as leis, a jurisprudência, a maneira como o direito lida com a propriedade
vai ser determinante para a eficiência econômica de uma nação, de um país. Ok? E dentro dessa ideia, né, de que o direito de propriedade ele amplifica ou ele restringe a eficiência econômica da propriedade, existe um tema, existe um tópico da análise econômica do direito que é muito comum e compartilhado com outros tópicos de análise econômica do direito, que é o chamado custo de transação, ou a teoria ou teorema dos custos de transação, ou o teorema de Coase, que foi o formulador desse custo de transação. Ronald Coase, ele é um autor que influenciou muito a análise econômica do direito. E por que o direito ele amplifica ou ele atrapalha, ou seja, ele apoia ou ele atrapalha os direitos de propriedade? Porque se a gente pensar assim, fora o direito, né? Se duas, como eu falei no exemplo anterior, se duas pessoas puderem interagir livremente, certo? Então, se duas pessoas puderem interagir livremente, se não houver nenhuma possibilidade aqui de uma coação de uma pessoa com a outra, tá? Então a gente não está falando disso. Então, eu sei que fulano é dono de um cachorrinho, eu quero comprar esse cachorrinho, ok? Eu tenho um cachorrinho aqui, eu quero comprar esse cachorrinho, então eu sei que fulano é dono desse cachorro, eu sei que se eu fechar um negócio com ele, eu vou ter esse cachorro para mim, esse negócio não vai poder ser revisto, e ele sabe que eu também não vou poder exigir meu dinheiro de volta, então tá todo mundo sabendo das regras, ok? Essas pessoas vão chegar a algum tipo de acordo, ok? Essas pessoas vão, se elas se engajarem numa negociação, elas vão chegar em algum tipo de acordo, certo? Então, na ausência de qualquer constrangimento, na ausência de qualquer dúvida, na ausência do que Ronald Coase chama de custos de transação, que são fatores que dificultam ou impedem uma negociação. Na ausência desses fatores, essas pessoas vão chegar a um acordo. E esse acordo ele vai ser melhor do que qualquer terceira pessoa tentando intermediar aquilo, ok? Então, na ausência de fatores que dificultem ou impeçam uma negociação, essas pessoas chegarão a um acordo e esse acordo ele será mais eficiente do que uma terceira pessoa tentando resolver em nome delas, ok? Então, nós podemos dizer que na inexistência de custos de transação e todo mundo tendo ciência do que está envolvendo aquela transação, quer dizer, eu não vou fazer negócio com uma pessoa que está me vendendo um cachorro se eu não sei se ela é o dono daquele cachorro, né? Então, se eu estou comprando um cachorro de raça, tem um pedigree, a pessoa tem um canil, está tudo bem regulamentado. Se eu estou indo numa loja comprar um equipamento, eu sei que aquele vendedor está representando a loja, afinal de contas ele está lá dentro, com aquela camisa, né? Então, tendo clareza sobre a negociação e não havendo nenhum outro fator que dificulte aquela troca, aquela negociação, então, na inexistência de custos de transação e havendo clareza a respeito do direito de propriedade, o acordo entre os agentes econômicos ele vai ser sempre eficiente, ou seja, sempre eu vou chegar a uma situação em que o melhor bem-estar possível foi atingido, certo? Então, na ausência desses fatores que dificultam a transação, o resultado de uma negociação será sempre eficiente. E esse acordo ele vai ser eficiente, como eu falei, vai ser mais eficiente do que uma terceira pessoa tratando disso. E essa terceira pessoa nós podemos entender, por exemplo, como um juiz, né? Então, as partes negociando entre si, podendo negociar entre si na ausência de custos de transação, vão chegar a um acordo mais eficiente, por exemplo, do que um juiz tentando resolver essa situação. E quais são esses custos de transação? Quais são esses fatores que impedem ou dificultam uma negociação que podem surgir impedindo uma alocação eficiente? Então vejam que na ausência
de custos de transação, nós temos eficiência. Significa que, na presença de custos de transação, nós temos menos eficiência ou ineficiência. Ok? E quais são esses custos de transação? Os custos de transação, eles podem ser destrinchados, eles podem ser divididos entre custos de coleta de informação, ou seja, quando eu não consigo saber muito bem o que está envolvendo aquela negociação, eu não sei exatamente quais são os termos daquela proposta que está sendo feita, eu não sei quais são exatamente o desenrolar dos pagamentos, eu não sei se aquela pessoa é de fato o titular daquela propriedade para estar negociando em nome dela, ok? Eu posso ter um custo de negociação, negociar pode ser difícil, então eu posso ter que me deslocar, eu posso ter que negociar com várias pessoas, quando são várias partes envolvidas, certo? Então, nem sempre o proprietário é um só, são vários proprietários, às vezes eles estão dispersos geograficamente, às vezes para fazer um tipo de negociação eu tenho um custo exigido pela lei, por exemplo, transações imobiliárias, tem que ser registrado em cartório. Isso, sem dúvida, é um custo de transação, certo? Relativo à etapa da negociação. E, por fim, o custo de supervisão, que também pode ser chamado de custo de concretização e acompanhamento. Tá? Então, vou botar aqui custo de acompanhamento, na verdade. Que quer ter a certeza que esse negócio não vai ser questionado, acompanhamento. Não vai ser questionado lá na frente. Tá bom? Então, eu posso decompor esses custos de transação em 3 tipos. A coleta de informações, a negociação e a supervisão ou acompanhamento do que foi fechado naquela negociação. Tá? Numa situação, como eu mencionei, que seja difícil destrinchar a situação fática, ou seja, eu não sei se aquela pessoa é dona, eu não sei exatamente quais são os custos para eu fazer essa transação, então eu não sei se o meu custo vai se encerrar aqui, eu não sei se eu vou ter custo lá na frente. Se a pessoa não for capaz, por exemplo, de ter clareza da negociação que ela está entrando, isso é um dificultador para uma negociação. Se houver custo para negociar, para localizar ou para interagir com as partes envolvidas, isso é um custo de transação. Se o custo de aplicar a lei, firmar contratos, etc., for muito grande, sem dúvida, isso também vai desencorajar a cooperação entre as partes. Tá? Então, toda vez que existem custos de transação, nós temos menos eficiência econômica. Se eu digo que o direito ele tem por objetivo garantir mais eficiência econômica, ok? O direito ele deve buscar amplificar a eficiência econômica. E eu digo que os custos de transação eles reduzem a eficiência econômica, eu tenho aqui uma atuação clara da análise econômica do direito. Então, se eu tenho, por um lado, que o direito ele deve ser constituído para favorecer a eficiência econômica, e eu digo que, por outro lado, os custos de transação reduzem a eficiência econômica, eu tenho como conclusão qual é a função do direito nesse caso. O direito deve ser
estruturado de forma a reduzir ou eliminar os custos de transação. Se o direito ele deve amplificar a eficiência econômica e os custos de transação reduzem a eficiência econômica, o direito ele deve ser estruturado de forma a reduzir ou eliminar os custos de transação. Então, o direito ele tem que se preocupar em criar condições para que esses custos de transação eles sejam os mais baixos possível, que nem sempre dá para você eliminar totalmente, né? De forma a ajudar essa eficiência econômica a acontecer na realidade. E quando eu tenho essa conclusão de que o direito ele deve ser estruturado de forma a reduzir os custos de transação, eu acabo chegando à conclusão que a maneira pela qual a análise econômica do direito enxerga o direito de propriedade é bem diferente da maneira pela qual o direito enxerga o direito de propriedade. Porque vamos pensar numa situação em que eu tenha causado dano, eu esteja causando dano, ou eu tenha causado dano a uma outra pessoa, né? Ou esteja causando dano. Então, vamos supor que eu tenha uma boate, né? E a boate faz muito barulho e tem uma casa de algumas pessoas que eu tenho a casa de algumas pessoas que estão se incomodando com esse barulho. E as pessoas querem que eu acabe com a minha boate, né? Mas vamos supor que se eu acabar com a boate, eu vou ter um custo, demissão de funcionário, interrupção de lucros. Vamos supor que eu tenho um custo, sei lá, de 600 mil, se essa boate for interrompida. E se essa família se mudar, né, se eu comprar a casa dessa família, eles me vendem por 200 mil. Ok? Vejam que, sob a ótica do direito, nós automaticamente estaríamos predispostos a imaginar que, se a boate ela está causando dano, está incomodando uma família que já estava lá, essa boate deveria sair dali. Então, a atividade nociva, ela deveria se retirar, certo? Ela que está causando dano, ela está gerando o problema. Mas vejam que, sob a noção da análise econômica do direito, se essas partes puderem interagir, se essas partes puderem chegar a uma negociação, elas perceberão que o prejuízo da boate fechando de 600 mil, com o prejuízo da boate fechando de 600 mil, eles poderiam, por exemplo, fazer uma oferta para comprar a casa da família por 200 mil, por 250, por 200, 300, 400, ou seja, qualquer valor até 600 mil compensaria a boate pagar para não ter que arcar com prejuízo pelo seu fechamento. Só que da maneira pela qual nós, acostumados com a dinâmica do direito, já enxergamos a situação, nós já pensamos, bom, se a boate está fazendo barulho, ela deveria se retirar porque ela está causando dano. Se eu causei um acidente, se eu causei um dano ambiental, eu deveria fechar aquela fábrica, eu deveria pagar aquela indenização, enfim. Na mente da análise econômica do direito, sob a ótica da análise econômica do direito, quando nós estamos diante de uma situação como essa, né, num primeiro momento, sempre parece melhor que a solução seja a interrupção, por exemplo, da atividade nociva ou uma indenização da parte agressora. Só que não necessariamente essa vai ser a melhor alternativa, porque, novamente, quando o direito ele regula os direitos de propriedade de forma a não permitir a interação entre as pessoas, ele está simplesmente aumentando os custos de transação. Se ele está aumentando os custos de transação, ele está reduzindo a eficiência econômica. E no longo prazo, quando a gente considerar o coletivo da sociedade, isso vai acabar gerando uma alocação de recursos, uma alocação final, perdão, de propriedade, que vai ser ineficiente, que no longo prazo vai prejudicar aquela nação. Se eu reiteradamente tomo decisões enquanto direito, tá, enquanto Estado, trazendo ineficiência econômica, eu ou vou empobrecer essa sociedade ou eu não vou permitir que ela se desenvolva da maneira como ela poderia fazer se fosse permitido a essas partes chegar a algum tipo de negociação e a um acordo de forma mais eficiente. Ok?
ok? Então, novamente, para o direito de propriedade, importa que as regras que regem a propriedade promovam a eficiência econômica e não necessariamente proteger, por exemplo, um dano que aconteceu. Para análise econômica do direito, isso não tem nada a ver. Ah, uma fábrica está causando poluição, então ela deve ser fechada. Mas e se o prejuízo da fábrica ser fechado vai ser, sei lá, vamos supor, a fábrica ela tem como colocar um filtro para conter a fumaça que prejudica uma cidade, só que esse filtro ele custa, ou uma cidade não, vamos falar assim, uma vila, tá? Ou uma localidade. Só que esse filtro ele custa 500 milhões de reais, tá? 500 milhões de reais. Mas e se a fábrica, por exemplo, puder adaptar a casa dessas pessoas ou pagar uma indenização no valor de 200 milhões? É melhor que isso seja feito. É melhor que isso seja feito porque você vai conseguir dar uma solução mais eficiente para a sociedade do que simplesmente obrigar que a fábrica se adeque a determinadas normas pagando 500 milhões, enquanto ela poderia chegar a uma solução pagando apenas 200 milhões, 300 milhões que ela não vai gastar, podem ser utilizados para contratar pessoas, trazer futuramente melhorias tecnológicas que tornem o processo mais eficiente, ok? Só que isso tudo é verdade quando nós temos direito de propriedade bem definidos, ok? Quando os direitos de propriedade são bem definidos e quando, mesmo com essa constituição do direito, os custos permaneçam baixos, ok? Então imaginem se eu tenho uma boate, por exemplo, eu tenho uma boate aqui que está funcionando, mas eu estou incomodando um prédio. E aí, cada morador ele tem uma ideia de quanto ele aceitaria para poder parar de reclamar, chegar num acordo. Então, vamos supor que aqui tem 30 moradores. Pode ser que, mesmo com o direito permitindo a negociação entre essas duas partes, a boate não vai conseguir chegar a um acordo com essas 30 pessoas, não vai conseguir satisfazer de maneira adequada essa situação. Porque, nesse caso, os custos de transação, mesmo com o direito tentando ajudar, esses custos de transação eles serão elevados. Então, e nesses casos em que os custos de transação eles permanecerem elevados? Nesse caso, o direito de propriedade, perdão, o direito, ele necessariamente será chamado para resolver aquele conflito. Tá? Então, nos casos em que não seja possível ao direito formatar as suas regras, ou seja, criar leis que, mesmo com a tentativa de promover a eficiência econômica, isso não seja possível, então nessas situações, ou seja, nessas situações em que os custos de transação eles sejam mais elevados, sem dúvida alguma, o direito ele terá que ser chamado para resolver essa situação, porque é melhor que haja, né, alguma solução do que não haja solução nenhuma, né? Porque aí você teria uma deficiência ainda maior. E nesse caso, a melhor abordagem para o direito será dar uma sentença judicial determinando a resolução do caso, preferencialmente visando a eficiência, ok? Visando a eficiência e garantindo o seu cumprimento, ok? Então, nós temos que o direito, ele deve ser organizado para facilitar as transações privadas. O direito, ele deve ser montado, seja através das suas leis, seja através da sua jurisprudência, de forma a favorecer as trocas ou negociações voluntárias. O direito ele deve ser organizado de forma a reduzir os custos de transação. Mas no momento em que for reduzir os custos de transação, mas no momento em que isso for mesmo assim tentado e não obtido, o direito ele deve atuar sentenciando e garantindo o cumprimento e garantindo
o cumprimento da decisão, de forma a que, a partir do momento que o direito ele estabelece os direitos de propriedade, que esses direitos de propriedade sejam cumpridos, ou seja, a sentença judicial, ela estabelece os direitos de propriedade. Então, se eu tenho aqui, naquele caso, se eu tenho, nesse caso aqui anterior, que os moradores, então, eles têm direito a não ter o seu sossego perturbado e não foi possível a boate chegar a um acordo com eles, bom, então, que essa boate, ela ou seja fechada, ou ela tem que se adaptar, colocar algum tipo de isolamento acústico, ok? Se não foi possível permitir e chegar a um acordo entre as partes negociando de forma livre, então o direito ele deve estabelecer qual será o direito de propriedade final nisso aqui. Então o direito ele ficaria, por exemplo, com os moradores e ele deve fazer cumprir a sua determinação para que, dentre as possibilidades, dentro das possibilidades que foram colocadas, essa seria a solução mais eficiente possível, não sendo possível alcançar, né, as trocas voluntárias através de baixo custo de transação. Então, pessoal, nós temos como conclusão da aula esse último raciocínio. Nós começamos dizendo que a eficiência econômica ela é importante e desejável, que o direito ele deve perseguir essa eficiência econômica. Nós falamos que essa eficiência econômica ela é obtida através de trocas voluntárias em situações em que as pessoas elas têm capacidade de analisar a situação, elas têm capacidade de entrar numa negociação e finalizar aquela negociação com a tranquilidade de que aquilo será cumprido, certo? Então, o pressuposto da eficiência econômica são as trocas voluntárias que são realizadas entre pessoas que estão cientes do que está sendo negociado e cientes também de que aquilo será cumprido. O direito, então, ele deve ser estruturado em relação ao direito de propriedade de forma a resguardar e promover as trocas voluntárias e resguardar e promover os acordos que são firmados, visando reduzir os custos atrelados a esse ato de negociar, ok? Uma vez que, após todas essas tentativas, o direito ele não consiga promover uma troca voluntária, não consiga reduzir os custos de transação, então, ele deve ser chamado a atuar para resolver essa situação e garantir que essa resolução seja cumprida. Então, existe tanto uma primeira abordagem do direito se estruturar de forma a buscar a eficiência econômica e quando de forma voluntária entre os cidadãos, e quando essa eficiência econômica ela não acontece, que o direito garanta o máximo possível de eficiência econômica através da sua atuação. Então, sob o ponto de vista da análise econômica do direito, toda a abordagem das leis e da jurisprudência tem que estar condicionada ao pressuposto da eficiência econômica em relação aos direitos de propriedade. Pessoal, ficou bem explicado para vocês? Eu tentei estruturar essa aula de uma forma mais concisa, né? Porque o nosso calendário está bem atrasado. Por isso que eu tentei fazer ao longo da explicação essa premissa, né? Colocando aqui os argumentos no meio da aula para chegar a essa conclusão. Esse amarrado ficou claro para vocês? A premissa da eficiência econômica, como nós atingimos essa eficiência econômica, consequentemente, o que o direito tem a ver com isso? Normalmente essa aula ela acontece em duas etapas, mas se eu fizer isso, eu não vou conseguir finalizar análise econômica do direito dos contratos e não vou conseguir finalizar a teoria econômica do crime com a aula de revisão, que eu quero passar para vocês casos práticos para a gente resolver, assim como é a nossa prova da A2. Tá? Por isso que eu tentei correr um pouquinho mais com a explicação, para que a gente tenha uma última aula, uma aula toda dedicada à revisão com casos práticos, por exemplo, de análise econômica do direito de propriedade, direito contratual e teoria econômica do crime. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Alguém ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Alguém chamou o microfone, vocês não ouvi bem, não sei se falhou.
Ah, tá, foi Joana. Beleza. Bom, pessoal, eu tinha falado para vocês que eu ia encaminhar os detalhes do trabalho até hoje, mas eu acabei mudando um pouco a dinâmica do trabalho da turma de economia política. Eu vou mandar isso para vocês até final da semana, porque eu quero combinar com eles e como vai ter uma coisa para as duas turmas, eu quero combinar com eles hoje o trabalho antes de dar o start aí, porque como eu fiz no semestre passado, pretendo fazer nesse, vai ter meio que uma premiação para o melhor trabalho e tal. Então eu queria que fosse algo que as duas turmas partissem, né, do mesmo ponto. Não queria colocar uma turma na frente da outra, tá? Então, a partir do momento que eu resolver com eles aqui, eu mando para vocês também as diretrizes do trabalho para A2, tá? Que vai ser entregue. Beleza? Bom, pessoal, se não houver nenhuma dúvida de vocês, eu vou encaminhar esses slides, mais a gravação da aula também até o final de semana, e a gente se vê na semana que vem para falar de análise econômica do direito de contratos ou direito contratual. Beleza? Excelente semana aí, um abraço, saúde. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa semana. Boa noite, valeu.